E com o que a empresa deve se preocupar quando ela desenvolve um produto ou um serviço? Quais são os requisitos? Quais são as documentações? O que de fato tem que fazer parte dessa etapa de construção de um produto? É o que nós vamos ver hoje no requisito 8.3.3, que trata então das entradas de projeto e desenvolvimento. Então, quer ficar por dentro? Vem comigo para a aula de hoje. O curso sobre a metodologia 8D já está disponível e ajudando muita gente. Então, clica aqui no link na descrição abaixo e adquira também a sua vaga para não ficar por fora desse grande aprendizado e aplicar aí também no seu dia a dia, na sua empresa e crescer cada vez mais aí na carreira profissional dentro da qualidade. Oi, gente, seja muito bem-vindo aqui ao canal do 3Ex, eu sou Tom Trindade. Nós estamos trabalhando aqui então a série sobre a ISO 9001 e nós inauguramos agora com a aula passada a etapa de projeto e desenvolvimento. Então saiba que sobre a ISO 9001 nós trabalhamos todos os requisitos da norma, desde a etapa 4, da seção 4, e estamos aqui indo pelo caminho todo, trilhando requisito por requisito. Então, se tem alguma dúvida em qualquer requisito anterior a esse que você está assistindo agora, todos eles já estão disponíveis aí para você no canal. E toda semana nós colocamos aqui no nosso canal um conteúdo que vai te ajudar na gestão da qualidade. Então, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ficar por dentro e ser aí um dos primeiros a receber e ser notificado dos nossos conteúdos. Então, quando nós falamos de entradas de projeto e desenvolvimento, nós falamos de forma geral de questões, requisitos que devem ser pensados logo na concepção do produto, na fase inicial. Ou seja, preciso entender o que o mercado quer, preciso entender os requisitos do produto, seja do meu cliente, seja internamente, para disponibilizar isso no mercado e atender as necessidades e fazer ali a satisfação do cliente subir, que é a principal conotação que traz para nós a ISO 9001. Então nós vamos ver que o requisito 8.3.3, que trata então dos requisitos de entrada de projeto, que ele pensa exatamente quais são as preocupações, quais são os pensamentos, o que eu devo me preocupar em documentar para que meu produto de fato chegue ao final ali da sua construção e atenda aquilo que precisa ser de fato convertido em requisito e condições de qualidade no projeto. Vamos ver o que diz então o requisito para nós. A organização deve determinar os requisitos essenciais para os tipos específicos de produtos e serviços a serem projetados e desenvolvidos. Então, olha, no enunciado, já no início do requisito, diz que a organização ela deve se preocupar, ela deve determinar, ela deve elencar quais são os requisitos essenciais, ou seja, o que é primordial, o que de fato é ali característica do meu produto e que vai trazer para ele a habilidade de atender a necessidade do cliente. Então, isso é determinar os requisitos para os tipos específicos de produtos que serão desenvolvidos, ou seja, cada tipo de produto tem um tipo de requisito. Não tem como dizer que o requisito de um celular é o mesmo requisito de uma caneta. Não, são coisas diferentes. Eles têm objetivos diferentes e isso tem que ser pensado, então, na etapa de projeto. E quando se pensa, então, nos requisitos essenciais, a norma diz que a organização deve considerar alguns pontos. E diz no ponto A, que deve ser considerado requisitos funcionais e de desempenho. Ou seja, deve fazer parte da minha entrada de projeto, deve fazer parte dos requisitos iniciais, qual é a preocupação funcional do meu produto. Ou seja, o que deve funcionar? O que de fato é característica de funcionamento do meu produto? Ligar e desligar, acender uma luz, trazer tal mensagem, ser flexível. São requisitos funcionais. Coisas que são ali isoladas, que têm características isoladas e que precisa funcioná-los todos adequadamente para então desenvolver o requisito de desempenho, que é o que fala a norma. Então, requisitos funcionais é o que está ligado ao funcionamento. E de desempenho é o que está ligado, de fato, com o uso pretendido, ou seja, para que serve o meu produto? Uma caneta precisa desenvolver o desempenho de quando eu coloco ela no papel com uma força, ela vai riscar o papel. Ela vai transmitir ali o meu movimento no papel. Isso é desempenho. O papel da caneta, por exemplo, não é fazer uma ligação como é do celular. Então, do celular, por exemplo, o desempenho dele precisa considerar uma ligação. E aí, conforme os aplicativos que ele tem, considerar o que vai entrar como desempenho. Então, aqui só para entender um pouquinho a diferença de requisitos funcionais, requisito e desempenho. E eles devem estar claros na entrada de projeto. Depois, o requisito B vai dizer para nós o seguinte:
informações derivadas de atividades similares de projeto e desenvolvimento anteriores. Ou seja, se você tem projetos anteriores que passam pelo mesmo processo, que passa pela mesma etapa, que tem os mesmos controles, você pode utilizá-los e trazê-los para o seu projeto atual. Porque às vezes o processo, ele, apesar de ser produtos diferentes, há etapas do processo que são iguais ou similares. E aquilo que você pode trazer de outros processos, você pode então incorporar aí na sua entrada de projeto. Porém, é importante que você documente isso, que é o que vai dizer para nós no final o requisito que tudo isso deve ser documentado e, claro, sempre justificar o porquê que você não está desenvolvendo algo, mas você está trazendo algo pronto de um outro processo, por exemplo. Desde que a justificativa seja técnica, ela é válida e pode ser incorporada então aí no seu projeto. Depois, o requisito C vai dizer para nós o seguinte, que deve ser incorporado, né, deve fazer parte aí dos requisitos de entrada, os requisitos estatutários e regulamentares. Quando nós falamos de requisitos estatutários e regulamentares, nós estamos falando principalmente daquilo que é movido por leis, né? Por situações regulamentares que trazem para nós de forma governamental, de forma federal, de forma municipal, dependendo aí da escala de cada produto, de cada serviço, mas tem que ser olhado para esses detalhes que são importantíssimos. Por exemplo, se você está colocando no mercado um produto para a saúde ou um produto alimentício, por exemplo, você vai ter requisitos estatutários e regulamentares da Anvisa. Se você tem, por exemplo, desenvolver um celular, você precisa se preocupar com requisitos da Anatel. E assim vai. E aí existem questões federais, leis, que se preocupam com tudo isso, como, por exemplo, LGPD, como, por exemplo, outras situações que podem trazer aqui para você preocupações que precisa atender para que quando o seu produto vá ao mercado, ele possa ser distribuído, vendido, utilizado sem preocupações e sem infringir leis. Por isso que a norma traz que deve ser considerado requisitos estatutários e regulamentares. Também vai dizer no item D que deve ser considerado normas ou códigos de práticas que a organização tenha se comprometido a implementar. Ou seja, o que são os procedimentos internos da empresa, o que a empresa aderiu e implementou, o que é cultural da empresa no processo de fabricação, por exemplo, ou de característica do produto. Por exemplo, eu falei da caneta, para ficar mais fácil a visualização. Ah, mas é requisito da empresa que a caneta ela tenha uma marcação em alto relevo de tal forma. Isso não é um requisito estatutário, isso não é um requisito funcional, mas é um requisito da própria empresa. Então, ela deve ser considerada na entrada do projeto. Ela deve estar ali como requisito que deve passar pelos processos, que deve ser verificado no final se atende aquilo que é da empresa. Ou também outras normas ou situações que não são obrigatórias, mas que a empresa quer ali absorver. Por exemplo, estamos falando da norma ISO 9001. A ISO 9001 não é obrigatória para nenhuma empresa. Porém, se eu tenho ela estabelecida na minha empresa, eu preciso atender os seus requisitos. Por exemplo, como o que nós estamos lendo e estudando, o 8.3.3 da norma ISO 9001, se eu vou então desenvolver um produto ou um serviço. E aí ele passa para mim ter peso ali de regra, ter peso de requisito que eu preciso atender. Então é isso que a norma quer dizer com questões que a organização tem que se preocupar ali de comprometimento e implementar, que são questões internas que a própria organização estabeleceu. Depois, a norma vai dizer para nós no requisito E, considerar consequências potenciais de falhas devido à natureza de produto e serviço. Quando fala, então, de consequências potenciais de falhas, nós estamos falando principalmente de gerenciamento de riscos de produto ou de serviço. E aqui é interessante porque ela dá um detalhe. Olhe para aquilo que já faz parte da natureza do produto. Ou seja, quando falamos da caneta, já existem problemas, por exemplo, de caneta que são conhecidos no mercado. Por exemplo, escrever com a caneta e ela não funcionar assim que eu colocar ela no papel. Tá, isso tem que ser uma parte de preocupação, isso tem que fazer parte do meu desenvolvimento para que eu garanta que a caneta funcione logo na primeira escrita que o cliente compre, né? E ali entender então o desempenho do produto, a funcionalidade do produto. Então é uma potencial falha que eu devo trazer para o meu projeto, devo trazer para o meu desenvolvimento e testar isso para que de fato ele atenda aquilo que é parte do desempenho e que vai, claro, ali interferir diretamente na satisfação do cliente ao utilizar o produto. E aí nós vemos então esse conjunto de requisitos que a norma traz para nós. E ela traz ainda alguns detalhes que nós vamos ver agora no próximo slide, falando aqui de detalhes que vão finalizar o requisito.
Mas é importante eu saber se você está entendendo o conteúdo até aqui. Quando nós falamos de conteúdos da etapa de projetos da norma, nós estamos falando de questões bastante técnicas. E talvez para você é a primeira vez que você está ouvindo isso. Então eu espero que a forma que está sendo passada está deixando pelo menos mais claro para você com os exemplos de como entender, aplicar e monitorar esses requisitos. Então é importante que deixe aqui o teu like e também, se ficou alguma dúvida, é claro, deixa aqui o teu comentário. Mas calma que ainda tem mais alguns requisitos para darmos aí uma olhada. A norma vai dizer o seguinte, que as entradas devem ser adequadas aos propósitos de projeto e desenvolvimento, completas e sem ambiguidade. Quando a norma fala que tem que ser adequadas, ela tem que ser proporcional ao produto que você está desenvolvendo, que a sua empresa está desenvolvendo. Não adianta eu colocar, por exemplo, um requisito de uma caneta para ela fazer uma ligação se não é propósito dela. Então não é adequado, por exemplo, esse requisito. Parece bobo, né? Mas eu estou dando o exemplo para que entendamos o que a norma quer dizer com questões de adequadas ao propósito. Também ela fala de questões ali adequadas ao desenvolvimento, e que são ali questões ligadas a requisitos completos e sem ambiguidades. Ou seja, é muito importante que cada requisito dos dados de entrada, das entradas de projeto, eles sejam muito claros, que eles não tenham ambiguidades e também que eles não se conflitem com requisitos do produto, né? Ou seja, eu digo que a caneta tem que escrever logo na primeira vez que eu passo ela no papel. E lá, por exemplo, numa outra etapa, eu digo que é aceitável que ela escreva na terceira vez. Opa, mas isso é conflitante. Isso traz ali uma diferenciação da utilização do produto no uso pretendido que interfere diretamente na qualidade da utilização do produto. Então, veja, isso é conflitante, que vai dizer depois no requisito para nós, e vamos entendendo isso sobre a questão de ser completo e sem ambiguidade. Ou seja, também eu não posso dizer que a caneta tem que escrever, beleza? Mas existe um momento para isso? Isso está completo? Isso me faz entender de fato a funcionalidade do produto? Entender de fato que, se houver uma reclamação, ela está desempenhando o seu objetivo adequadamente? Por isso é muito importante atender o propósito do projeto de desenvolvimento, os requisitos completos e sem ambiguidade. E aí a norma completa dizendo para nós, então, que as entradas conflitantes de projeto de desenvolvimento devem ser resolvidas. Que é exatamente o que eu estava aqui dizendo no requisito anterior. Evitar conflitos, evitar ambiguidades. Os requisitos devem ser claros. Ah, mas como que eu sei se ele é claro e que ele não é conflitante? Coloca o requisito para não ficar para uma pessoa ler. Deixa o pessoal da produção ler, deixa o pessoal do desenvolvimento, né, que faz parte de uma outra equipe, de um outro projeto, ler os seus requisitos, interprete em equipe, traga os requisitos para a equipe que vai trabalhar na produção, a equipe da qualidade, não só o projeto, ouvir, entender, interpretar e ver se de fato os requisitos não trazem conflito um com o outro. E por fim, a norma vai dizer para nós que a organização deve reter informações documentadas de entradas de projeto e desenvolvimento. Ou seja, tudo que nós lemos aqui deve ser documentado, todos os requisitos, todas as entradas, todas as características, todos os objetivos funcionais de desempenho, as questões de falhas, as questões de requisitos completos, sem ambiguidade, que não são conflitantes. Tudo isso deve estar previsto e documentado no seu sistema de gestão da qualidade para, de fato, que você atenda aí o requisito, mas, é claro, o principal objetivo é que o teu produto seja o melhor do mercado. Então, espero que essa explicação tenha te ajudado aí a esclarecer as dúvidas das entradas de projeto. Você viu quanto o requisito é técnico. Se precisar de ajuda, eu estou à disposição e pode me chamar lá no direct do Instagram, @3ds.desenvolvimento. Eu vou atender a tua necessidade e, se precisar de um serviço personalizado, eu também estou à disposição aí para te atender e trazer aí a melhor solução para a tua empresa. Obrigado pela tua companhia. Nós nos vemos na próxima aula, onde vamos falar sobre controles de projeto e desenvolvimento, requisito 8.3.4 da etapa de projetos. Então, até a próxima aula.